tudo bem? Sou o doutor em Ciências, Marcos de Oliveira. Esse vídeo é sobre o papel das gorduras e do colesterol na nossa fisiologia. Vamos começar no início do século XX com os experimentos iniciais do fisiologista russo Nikolai Anishikov sobre o colesterol. E vamos entender como o colesterol se tornou o maior perigo do século XX, juntamente com a gordura saturada. No fim, veremos no que deu a estratégia de evitar-se gorduras, principalmente as gorduras saturadas, aquelas que poderiam, por hipótese, causar bloqueios arteriais. Agora, curta o vídeo e deixe um like e se inscreva. Começando em 1913, essa é a data na qual Anishkov demonstrou que o colesterol está intimamente relacionado à arteriosclerose, processo no qual as artérias se tornam menos elásticas e mais espessas. Anishkov concluiu que não pode haver arteriosclerose sem colesterol, no que ele estava completamente correto. Porém, seus experimentos iniciais foram feitos utilizando-se coelhos, animais herbívoros que, ao consumirem dietas ricas em colesterol, tinham suas artérias entupidas ou passavam a sofrer de arteriosclerose. Assim, Anishkov provou cabalmente que coelhos não são carnívoros, coelhos são herbívoros. Depois, outros animais foram testados, como cães. Esses sim, carnívoros por excelência, puderam metabolizar as dietas oferecidas, ricas em colesterol. Não obstante, o estrago estava feito e até hoje pessoas incautas acreditam que o colesterol da dieta, por si somente, pode causar doenças cardiovasculares. Pois bem, estudos demonstraram por volta da metade do século XX que o colesterol da dieta não afeta significativamente os níveis de colesterol no sangue, pois o fígado regula esses níveis, produzindo sempre mais colesterol quando a ingesta é reduzida ou simplesmente eliminada. Durante o mesmo período, aproximadamente no meio do século XX, a ideia de que a fonte do mal para a nossa fisiologia seria a gordura saturada foi defendida pelo fisiologista Ansel Keys no trabalho conhecido como Estudo dos 7 Países, considerando países cujas populações consumiam muita gordura saturada e não sofriam de doenças cardíacas, não foram considerados, como a França e o México. A simples inclusão desses países jogaria a hipótese por terra de imediato. Claramente, um modelo de ciência a não ser seguido, pois não se pode simplesmente evitar dados que não afirmem uma hipótese. Obviamente, Ansel Keys sabia que nem a gordura saturada e nem o colesterol poderiam causar doenças cardíacas. Inclusive, em 1965, o próprio Ansel Keys publicou um artigo na revista Metabolism, demonstrando que o colesterol da dieta não impacta significativamente os níveis de colesterol no sangue. De fato, a hipótese formulada nunca foi corroborada e não se tornou uma teoria. Assim, inúmeros e amplos estudos não puderam corroborar a ideia de que a gordura saturada tivesse sequer correlação com doenças cardíacas. Se não temos sequer correlações, não é possível estabelecer uma causa, o que seria muito mais forte em termos científicos. De uma maneira geral, as correlações são fracas. Por exemplo, podemos correlacionar o consumo de uísque 12 anos com uma melhor saúde. Simplesmente estaremos aceitando o fato de que pessoas com acesso a bebidas caras também têm acesso a melhores serviços de saúde. Mas quais são os estudos amplos mostrando que não existe sequer uma correlação ou associação entre o consumo de gorduras saturadas e as doenças cardíacas? Western Electric Study, Honolulu Heart Study, Ireland Boston Diet Heart Study, the Caerphilly Study, Framingham Heart Study, Israel Ischemic Heart Study, Alpha Tocopherol, Beta Carotene Study, Nurses Health Study, Mammal Diet and Cancer Study e, finalmente, Baltimore Longitudinal Study of Aging. São estudos muito amplos e importantes, sendo o estudo de Framingham o mais relevante deles. Todos esses estudos mostram
essencialmente o mesmo fato irrefutável: gorduras naturais e saudáveis não podem causar danos fisiológicos. Então, se não são culpados o colesterol da dieta e a gordura saturada, quem seriam os culpados? Tem de ser algo introduzido no processo de industrialização a partir do início do século XX. Com certeza, produtos alimentícios ricos em carboidratos refinados, bebidas adocicadas, óleos de sementes, grãos e farinhas utilizados na engorda do gado, além de toxinas como corantes artificiais, causadores de alergias e potencialmente cancerígenos. Esses produtos não existiam. Foram desenvolvidos e introduzidos através de um processo que criou a demanda para produtos baratos que não são alimentos de verdade. Basicamente através da propaganda, como os comerciais de margarina que continuam a ser veiculados. O que nos lembra propagandas antigas que agora felizmente são proibidas. É um fato conhecido, todas essas substâncias são inflamatórias e vão iniciar processos que dificultam a entrada de nutrientes e a saída de toxinas das células, perturbando todo o nosso arranjo fisiológico. As evidências mostram que a partir de 1911, quando óleos trans foram introduzidos na dieta norte-americana, os casos de doenças cardiovasculares começaram a aumentar. E por que o colesterol está presente quando as artérias se inflamam? Simplesmente, o colesterol é matéria-prima para a construção de nossos hormônios e de nossas membranas celulares. Sem colesterol não produzimos coenzima Q10, não produzimos ATP e muitas outras moléculas, como o esqualeno e hormônios sexuais. Enfim, o colesterol estará sempre presente quando houver uma tentativa de reorganização celular e de tecidos, o que ocorre quando se apresentam danos ao endotélio, que é a camada que reveste as artérias. Mais uma pergunta: quais são as gorduras maléficas? Se gorduras saturadas não provocam doenças cardíacas, logo as outras gorduras naturais também não causarão danos fisiológicos. Gorduras naturais presentes no azeite de oliva, em peixes, no abacate, no pequi, em carnes, não causam danos. São gorduras saudáveis. As gorduras maléficas são aquelas chamadas de gorduras trans, presentes nos óleos de sementes e de grãos. Por exemplo, óleo de soja, óleo de amendoim, milho e canola, dentre outros. Também margarinas, gordura vegetal hidrogenada ou parcialmente hidrogenada são fontes de gorduras trans e devem ser evitadas. Por isso, observe os rótulos de tudo que você consome e não leve gordura trans para casa. E acredite, a gordura da sua dieta não se solidifica em suas artérias. Isso é um absurdo. Primeiro, a gordura é metabolizada. A temperatura corporal em torno de 37 graus Celsius é suficiente para manter qualquer gordura na fase líquida. Além do mais, a gordura tem que ser digerida e absorvida e serve como nossa fonte de energia mais razoável, pois foi essa fonte de energia que nos trouxe até aqui. Isso mesmo, evoluímos comendo gordura, pois havia escassez de plantas. Pesquisas sólidas publicadas em 2021 corroboram esse fato. Muitas pessoas, inclusive, emagreceram comendo gordura, pois esse macronutriente aumenta a saciedade, fornece energia, aumenta a termogênese e diminui a compulsão alimentar. Você já viu alguém comendo rios de gordura? Não, simplesmente a pessoa fica saciada e para de comer. Uma das consequências de uma dieta rica em gorduras saudáveis e baixa em carboidratos refinados é a diminuição da pressão arterial, o que facilita o trabalho cardiovascular e protege o músculo cardíaco. O que não se deve fazer de forma alguma é uma dieta rica em quaisquer gorduras e também rica em carboidratos refinados. Por exemplo, comendo gorduras, grãos e farinhas, simplesmente o metabolismo errático dos carboidratos refinados vai alterar toda a fisiologia, produzindo um excesso de radicais livres e processos inflamatórios em cadeia. Alimentos como torresmo, carne gorda, abacate, coco e pequi estimulam suavemente a produção de insulina,
que é o hormônio diretamente relacionado com o processo de engorda. Claro, existem outros hormônios importantes, mas comer mais gorduras saudáveis vai impactar positivamente no seu perfil de massa magra, principalmente se você diminuir, ou melhor, excluir carboidratos refinados e produtos alimentícios de uma forma geral. Agora, em 2022, temos uma grande prevalência de doenças relacionadas ao aumento da resistência insulínica, produzindo síndrome metabólica e processos inflamatórios em geral, inclusive aqueles responsáveis por complicações cardiovasculares e também diabetes, fibromialgia, artrite reumatoide, demência, etc. Nunca se falou tanto em exercícios para melhorar ou recuperar a saúde. Porém, os exercícios são apenas complementares nesse processo. Mas qual foi a estratégia para essas imensas complicações na saúde das populações? Simplesmente, ao restringir ou evitar a gordura, nós comemos mais açúcar, mais carboidratos refinados e menos comida de verdade. Comer pouquinho para se manter magro também não funciona. Além disso, mais da metade das pessoas que infartam têm colesterol baixo, segundo estatísticas. É claro que pessoas magras podem sofrer de síndrome metabólica ou de doenças coronarianas se permanecerem muito inflamadas. Por fim, as pessoas que vivem mais são aquelas que têm colesterol mais elevado. Por isso, mais importante que os níveis de colesterol é a qualidade das moléculas que o formam. Moléculas de HDL, VLDL ou LDL oxidadas não vão fazer bem para a sua fisiologia. Comer comida de verdade, evitar toxinas, dormir bem, tudo isso pode melhorar a qualidade de todas as moléculas do seu organismo, otimizando a função de órgãos e sistemas. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, curta o vídeo, assine o canal. Um grande abraço, a gente se vê.